Olá, aqui é Paulo César e o assunto desse vídeo é mostrar para você que você é programável. Na realidade, você já é programado, né? Existem apenas 3 coisas que você pode fazer a respeito disso. A primeira delas é você passar a se programar. Já que você é programável, então você pode usar todo o conhecimento que está ao nosso alcance hoje para começar a se programar. Você se programar. A segunda forma, né, o segundo caminho que você pode tomar é continuar sendo programado. Você está feliz com a sua vida, você está satisfeito com a sua vida. Então, por que mudar alguma coisa? Continue com essa sua programação, continue sendo programado. Se você está feliz, se você está satisfeito, parabéns, continue assim. As pessoas, elas acham que as pessoas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, só porque eu acho que existe um caminho melhor, outro melhor. Isso é minha opinião. E as pessoas, cada pessoa tem uma opinião diferente. Você já deve ter ouvido a história do velhinho, o menino e o burro, né? Cada lugar que eles passavam, as pessoas davam uma opinião diferente sobre quem devia estar em cima do burro, quem devia estar carregando o burro, quem devia estar puxando o burro, e o coitado do burro, e cada pessoa tinha sua opinião. Então, na vida, cada pessoa vai ter sua opinião. Então, você tem basicamente esses 2 caminhos. Você pode passar a se programar, ou você pode continuar com essa sua programação se você está satisfeito com ela. O terceiro caminho é o que eu acho melhor. É você passar a se desprogramar. Porque quando você começa a tirar todas essas camadas de programação, você tem a chance de descobrir aquilo que você verdadeiramente é, né? Eu tenho uma filha de 2 anos de idade. E é interessante, porque por volta dos 2 anos, a criança ela percebe que ela é ela. Ou seja, o nome dela é Clara. E a gente fica Clara, 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 papai, Clara, mamãe, Clara, Clarinha, o brinquedo de Clarinha, o quarto de Clarinha, a comida de Clarinha, o prato de Clarinha, a escola de Clarinha, a farda de Clarinha. E ela começa, em algum momento, a entender que Clara é ela. Mas essa pessoa que você acha que você é o programa. Essa pessoa que você acredita, essas suas qualidades, os seus defeitos, tudo isso é um programa. Porque eu quero compartilhar com você o que eu acredito e a minha experiência é que você é ilimitado. Eu sou ilimitado. E a única coisa que nos limita é essa programação que nós vivemos. Quando eu era muito pequeno, 8, 9 anos, ganhei um brinquedo, né? Na época eu morava nos Estados Unidos, e esse brinquedo era um tratorzinho. Na parte de cima desse trator tinha um teclado, e a gente programava esse trator. E eu podia botar, por exemplo, eu botava a seta para cima e eu apertava 2. E como eu morava nos Estados Unidos, era tudo em pés. Então, era 2 pés para frente. E um pé, grosseiramente, 30 centímetros. Então, eu apertava para frente 2 e aquele carrinho, ele andava para frente 60 centímetros aproximadamente. 2 pés. Depois eu clicava para seta para o lado, 2, e ele virava para o lado, que eu tinha apertado a seta, e ele andava 60 centímetros para o lado. E eu podia programar, eu apertava para frente 2, para o lado 2, para frente 2, para trás 2, para o outro lado 2, e ele fazia exatamente aquele trajeto que eu tinha programado a ele. Agora, tem uma coisa interessante, depois que eu terminava a programação, que eu apertava Go, aí ele ia, e não havia nada que eu pudesse fazer até ele terminar todo aquele trajeto que havia sido programado. Eu me lembro que eu colocava obstáculos e eu fazia pelo olhômetro, né? Eu não pegava uma fita métrica e saía medindo, não. Eu olhava e eu tentava acertar a programação para que ele fizesse exatamente o trajeto que eu queria que ele fizesse. Para que ele pudesse andar exatamente, né, desviando de todos os obstáculos que eu tinha colocado pela frente. E aí eu apertava Go e ele ia. E, como eu disse, depois que eu apertava Go,
ele ia seguir aquela programação. Nossa mente, ela funciona muito parecido com o Big Track. Benjamin Libet, ele fez algumas experiências em 1983 extremamente interessantes. Ele pegava pessoas e ele dava a essas pessoas opções. Digamos que do lado esquerdo tinha uma maçã. Do lado direito, ele colocava uma laranja. E ele colocava, sensores no cérebro das pessoas, sensores musculares, e colocava um botão em cada mão. E pedia que a pessoa, por exemplo, escolhesse a maçã ou a laranja. E ele começou a perceber que antes da pessoa saber ter decidido, inconscientemente, o músculo da mão que ele ia apertar o botão já estava se preparando. Então esse músculo ia crescendo, crescendo, crescendo a tensão, como se fosse se movimentar, e de repente a pessoa chegava e pensava e dizia assim: eu decidi, eu vou escolher a maçã. Ou seja, a decisão havia sido tomada antes dessa pessoa decidir. E ele colocava, por exemplo, 2 pessoas na frente dela, 2 fotos de 2 pessoas, e perguntava para ela qual das 2 era mais atraente, qual das 2 era mais simpática, qual das 2 parecia mais confiável. E ele começou a observar o mesmo fenômeno. Essa pessoa olhava para um, olhava para outra, aí dizia: eu não sei se eu vou escolher esse ou aquele, talvez, e a decisão já havia sido tomada, porque os sensores estavam mostrando que essa mão, ela iria apertar o botão. Aí, de repente, a pessoa diz: já sei, vou escolher essa daqui. E escolhia aquela. Mas essa decisão já havia sido tomada. Benjamin Libet, ele fez algumas coisas ainda mais interessantes. Ele deu o passo seguinte. E o que foi que ele fez? Ele pegou essas pessoas e ele colocou eletrodos na cabeça delas. Justamente na parte do cérebro que tomava a decisão. A parte do cérebro que mexia a mão esquerda e a parte do cérebro que mexia a mão direita. E aí o que foi que ele fez? Ele pedia para a pessoa fazer uma escolha e ele começava a observar que a atenção... Isso nós estamos falando de milissegundos, ok? São equipamentos altamente sensíveis. Isso, infelizmente, não dá para você fazer em casa, mas dá sim. Para você começar a se observar. Como é que você toma decisões, como é que você escolhe as coisas e como é que você é programado. Então, ele colocava a escolha e ele começava a observar que a mão que ia escolher era a mão esquerda. Ele ia escolher a pessoa da esquerda. E aí, artificialmente, ele estimulava eletricamente o outro lado do cérebro, para a mão direita apertar o botão. E a mão direita apertava. Ou seja, essa pessoa, ela escolheu a pessoa da esquerda, ela decidiu apertar o botão da esquerda, e no último instante, ele artificialmente fez essa pessoa apertar o botão da direita. E depois ele chegava para essas pessoas e dizia assim: mas espera aí, você decidiu que você ia escolher a pessoa da esquerda, e no último instante você escolheu a pessoa da direita. O que foi que aconteceu? E a pessoa, embora ela não tomou a decisão de escolher a pessoa da direita, mas ela chegava e dizia: eu mudei de ideia. Então a sua mente, ela é programada para racionalizar, ou seja, ela inventa explicações. Sabe aquela pessoa que ela bebe, não tem controle sobre a bebida, mas ela diz que ela bebe porque quer? Aquela pessoa que não consegue resistir a uma coisa e ela diz que faz aquilo porque quer? O fato é que essa pessoa, ela não está mentindo para você. Ela realmente acredita. Ela está mentindo para ela mesma. Nós seguimos uma programação e nós mentimos para nós mesmos. Nós acreditamos que essas escolhas
que essas decisões, que a vida que nós levamos, embora ela seja um programa que nós estamos seguindo, nós juramos para nós mesmos e profundamente acreditamos que as escolhas são nossas. Mas existem formas de você superar essa programação. E ao mostrar para você essas formas, eu vou também lhe mostrar como essa programação é evidente. Né? Vamos falar sobre fobias, por exemplo. Né? Digamos que você tenha medo de gato. Você morre de medo de gato. Você tem pavor de gato. Né? E você sabe que o gato não vai lhe fazer mal. Até onde eu sei, um gato nunca matou uma pessoa. Né? Pelo menos não atacando assim. Pode machucar bastante, mas matar, né? Um gato caseiro, muito difícil. Então, embora você ir atacar assim gratuitamente, também não é muito comum. Né? As pessoas levam mordida de cachorro, mas de gato levam uma zunhada. Então, o que é que acontece? Você tem esse pavor, essa fobia de gato. E você sabe que aquele gato não vai lhe atacar, você sabe que aquele gato não vai lhe fazer mal, você sabe disso. E as pessoas ficam dizendo para você, dizendo assim, ei, olha, porque é apenas um gatinho. Você já sabe de tudo isso. Você está cansado de saber disso. Mas não adianta, porque você tem um programa dentro de você que aperta o botão de pânico toda vez que você vê um gato. E não há nada que você possa fazer a respeito disso. Pelo menos não, né? Nada usual, pelo menos não conversando. Então existem várias terapias hoje em dia, terapia de exposição, existem coisas que você pode fazer, como por exemplo EFT, né? O Dr. Roger Callahan, que criou o EFT, ele criou de uma forma muito simples. Ele tinha uma paciente chamada Mary, e essa paciente ela morria de medo de água. Para você ter uma ideia como era a fobia dela de água, ela tinha tanto medo de água que ela mal conseguia dar banho nos filhos dela, de tanto pavor de água que ela tinha. Ela mal conseguia tomar banho. Depois de 2 anos praticando tudo que ele podia imaginar com essa mulher, né? Ele começou a ficar frustrado e começou a buscar alternativas. E uma dessas alternativas que ele encontrou foi na medicina chinesa. E ele descobriu essa questão de meridianos. E um dia ele estava perto de um corpo d'água, perto de um lago, né? Não tão perto, porque ela simplesmente não conseguia chegar tão perto, ela não conseguia nem olhar, ela estava de costas. E ela chegou para ele e disse, Dr. Callahan, quando eu sinto esse pavor, dá um aperto, dá um nó aqui na boca do estômago. E como ele estava estudando os meridianos, ele descobriu, ele sabia que esse ponto abaixo do olho, né, nesse ossinho aqui, ele está ligado ao meridiano do estômago. Então ele chegou para ela e disse, bata aqui. E ela começou a dar uns toques aqui. E o que aconteceu foi que o medo dela de água desapareceu e nunca mais voltou. Agora eu quero explicar para você o que é EFT, TFT. TFT originalmente, depois surgiu o EFT com Gary Craig, que foi um aluno de Roger Callahan. É uma psicossensoterapia, né? Por que isso? Porque ela mexe com a sua psique e mexe com seu corpo. Então você dá toques, você faz coisas com seu corpo que vão afetar a sua psique. E ela é uma terapia de dessensibilização da amígdala. Ou seja, você tem mais ou menos no centro do seu cérebro, grosseiramente no centro, você tem uma glândulazinha. E essa glândula é chamada de amígdala. E essa amígdala, ela é o botão de pânico do seu corpo. Então, tudo aquilo que lhe afeta, né, medo de falar em público, né, sabe assim, tensão, estresse, tudo que lhe afeta, a reação de correr ou atacar ou congelar, tudo isso está ligado à amígdala. Então, quando você usa EFT, que você usa
alguns pontos no seu corpo, né? Então, o que é que você está fazendo? Você está dessensibilizando, você está pensando naquilo e você está acalmando sua amígdala. Você está pensando naquilo e acalmando sua amígdala, ou seja, você está reprogramando as suas reações. E EFT, TFT e todas essas terapias, elas são fantásticas, são formas de você mudar a sua forma de ver o mundo. Programação neurolinguística, note o nome, programação neurolinguística, ou seja, você está programando sua neurologia com as suas palavras. Então, existem alguns processos, aliás, existem inúmeros processos em programação neurolinguística, né? Mas existem alguns processos que são fantásticos, como, por exemplo, o padrão Swish. Você simplesmente, você pega a imagem que você tem, você pega a imagem que você deseja e você substitui ela muito rapidamente no seu cérebro. Muito rapidamente. É muito, muito interessante. Vamos fazer só para você ter uma ideia? Então vamos lá. Como é que você vai fazer o padrão Swish para você mudar a sua programação? Para você se programar para aquilo que você quer. Então, pegue um comportamento que você quer parar. Alguma atitude, qualquer coisa, né? Digamos que toda vez que você vai falar com determinada pessoa, com seu chefe, com alguém que você está interessado, com alguém pela qual você se sente atraído, você dá um branco, você fica mudo. Então, quando você vai fazer uma prova, você fica nervoso. Então, eu quero que você veja essa imagem. Veja essa imagem de você querendo falar com alguém e ficando nervoso, ou indo fazer uma prova e ficando nervoso, ou qualquer coisa que você queira mudar, qualquer comportamento que você queira. Veja essa imagem e sinta o melhor que você puder. Sinta como você se sente nessa situação. Se imagine nessa situação. Você vai fazer uma prova, você está nervoso. Você vai falar com alguém, você, né, dá aquela aflição. Então, sinta o que você quer mudar. Né? Talvez seja um hábito alimentar que você queira mudar. Então, se veja no momento em que aquilo vai acontecer e você está sentindo todas aquelas sensações. Então, se veja dessa forma. Pegue essa imagem do momento em que a coisa surge dentro de você, toda essa sensação, e eu quero que você coloque do lado. Agora, eu quero que você crie uma imagem dentro do mesmo contexto daquilo que você quer que aconteça. Então, você pode, por exemplo, se ver na mesma imagem, você confiante, falando com seu chefe ou com a pessoa que você tem algum interesse, né? Ou então, você fazendo uma prova, se sentindo completamente confiante, sabendo que você estudou, que você está preparado e você está se sentindo bem fazendo aquela prova. Então, se veja nessa imagem. Agora, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar a primeira imagem, e você vai imaginar ela na sua frente e você vai jogar ela para longe. Né? E na hora que ela fica desbotada, escura e vai vir a outra imagem. Então, vamos fazer isso? Tá lá. Eu vou pegar, por exemplo, o exemplo de você estar nervoso fazendo uma prova. Então, tá aqui a imagem de você nervoso fazendo uma prova. Aí essa imagem vai embora e aparece a outra na sua frente. Você confiante, se sentindo bem, se sentindo totalmente preparado para fazer aquela prova. Agora, limpe. Agora, veja novamente a imagem de você nervoso, sentindo todas aquelas sensações, e essa imagem vai embora e surge a outra na sua frente, você se sentindo completamente confiante. Tá sentindo? Se você fizer isso algumas vezes, você vai começar a reprogramar. Toda vez que essa imagem surgir, ela vai sair e vai vir a outra, vai vir com ela todas as sensações. Para isso funcionar, é muito simples, basta que você faça e repita. Não vai ser necessário um número muito grande de vezes, mas é necessário que você faça, você coloque essa programação. Qual é a programação que você está colocando? Quando isso acontecer, eu quero isso. Quando isso acontecer, eu quero isso. Ao invés disso, eu quero isso. Essa aqui é a programação antiga e essa aqui é a nova que eu quero que você passe a seguir. Você vai perceber
que você naturalmente, sem esforço, né, sem força de vontade, você vai começar a agir dessa outra forma. Uma coisa a respeito de força de vontade é que você pode também usar a força de vontade. O problema é que a força de vontade, a ciência já tem provado que ela vai se diluindo durante o dia. Então, né, é como se você estivesse segurando um peso muito grande. Quanto tempo você aguenta segurar esse peso? Mas entenda, existem formas e mais formas e mais formas de você fazer isso facilmente, você mudar essa programação. Porque, olhe, você pode se programar para o que você quiser, você pode se reprogramar para o que você quiser, você pode se desprogramar para o que você quiser. Agora, lembra do Big Track, aquele brinquedo que eu tinha quando eu era pequeno? Depois que você aperta o Go, não tem muita coisa que você possa fazer, porque a escolha, né, como você viu no experimento de Benjamin Libet, ela já está sendo feita por você, de acordo com a sua programação. Agora, existe uma outra forma, existe uma terceira coisa que você pode fazer. E essa terceira coisa que eu chamo de desprogramação. E aí nós entramos no reino da... Né? No reino da programação tem a minha especialidade, que eu não falei sobre ela, mas eu vou falar agora, hipnose, auto-hipnose. Né? A hipnose está crescendo, está se aprofundando, está se expandindo e é uma forma fantástica de você se reprogramar. Eu quero que você só entenda isso. Toda hipnose é auto-hipnose. Nenhuma hipnose funciona sem que você aceite, sem que você queira. E ninguém pode fazer você ir contra os seus princípios. Né? E aqui no meu canal você vai encontrar inúmeros vídeos sobre hipnose. Né? E eu quero falar com você agora também sobre a terceira forma, é você se desprogramar. Nisso aí entram duas coisas. Entra a questão da meditação. Mas meditação é uma coisa... E eu vou cometer um grave erro aqui, certo? Mas eu vou dizer que meditação é uma coisa passiva. Não é passiva porque você está tirando toda essa camada de fora e você está deixando que a mente, em algum momento, ela surja. Né? A mente inconsciente, o verdadeiro eu, ela em algum momento, aquilo que está por baixo de toda essa programação, em algum momento vai surgir. Mas esse algum momento pode levar anos para acontecer. Mas existe uma outra forma de reprogramação que se chama método Sedona. Foi criado por um homem chamado Lester Levinson. Ter sido criado por ele é um exagero muito grande, né? Ele descobriu isso que já existia, isso que já foi falado muitas vezes, mas ele colocou de uma forma muito, muito simples. E eu quero justamente que você entenda como você pode se desprogramar. Então eu quero que você pense em alguma coisa na sua vida que você gostaria de mudar. Né? Qualquer coisa que você gostaria de mudar na sua vida. Né? E na hora que você tiver pensado nisso, eu quero que você olhe para dentro de si, veja quais são as sensações, veja quais são as imagens que surgem na sua cabeça, os sons que surgem na sua cabeça, as palavras. Não reprima, não resista, é apenas energia. Desde que tudo isso venha, que surja, que suba, que esteja aqui. É como se você dissesse, olhe, pode ficar aí, pode ficar à vontade. Se você tem raiva de alguém, não resista, não reprima, não se identifique. É como se você olhasse para dentro de você e tem a raiva e aí você diz, pode ficar aí, fica aí. Você não precisa, você não está me incomodando. É como se você desse boas-vindas. É como se você dissesse assim, essa sensação, ela é bem-vinda aqui. Não é bem-vinda para você se identificar. Ela é bem-vinda
que ela está aí. E toda emoção ela quer sair. Então, você pode imaginar, no local onde você está mais sentindo essa sensação, você pode imaginar uma janelinha, uma portinha, e você pode deixar que ela vá embora. E mais. E deixe que ela suba, deixe que ela venha e saia. E mais. E mais. E deixe que venha mais. E se elas podem simplesmente ir embora. E mais. E mais. Deixe que venha e vá embora. Vamos fazer outra experiência nisso. Algo que eu quero que você sinta como funciona essa desprogramação, esse soltar. E o que você vai encontrar que fica é aquilo que você verdadeiramente é. Então deixe que venha, suba e saia. Só isso. Eu quero que você pense em algo que você tem medo. Pense em algo que você tem medo. Pode ser uma situação, pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser o que você quiser. Algo que você tem medo. Né? Pode ser de altura. Então eu quero que você pense nisso que você tem medo. Pode ser de acabar um relacionamento, ficar sozinho, ficar sozinha, ou perder o emprego, o que você quiser. Algo que você tem medo. Então, pense nessa coisa e veja quais são as sensações que surgem dentro de você. Desde que venham, não resista, não reprima. É apenas energia, não é você. Essa sensação, essas imagens, esses sons, não é você. É apenas um programa. É apenas energia. Desde que venha, desde que suba. E você pode deixar que saia, abrir essa janelinha, ou então você pode olhar para essa sensação e você pode dizer sim para ela. Não é sim, não é eu vou vencer você. Não, não. É desde que venha e você diz sim. Diga sim para esse medo que você sente. Diga sim mais ainda para esse medo. E mais uma vez, diga sim para esse medo que você está sentindo. Pense na situação que você tem medo. Deixe que venha a sensação e simplesmente diga sim. Diga sim. E você vai começar a perceber que começa a surgir espaço, começa a se diluir, começa a desaparecer. Pense novamente na situação. E mais uma vez, desde que venha, desde que suba, não resista, não reprima, não se identifique. Não queira mudar. Simplesmente diga sim. E dizendo sim, o que você está fazendo é simplesmente tirando o alimento dessa emoção. Essa emoção, ela vive da sua resistência. Ela vive da sua luta contra ela. E ela simplesmente perde totalmente a consistência na hora que você não resiste a ela. Na hora que você não interage com ela. Então diga sim para ela. Pense novamente nessa situação e diga sim. E você pode passar a usar isso. E essa é a técnica que eu uso. Essa é a técnica que eu recomendo para você. Você simplesmente passar pela vida dizendo sim. Existem várias formas de você soltar, né? Essa é uma das mais simples, é uma das mais básicas. E no curso do Método Sedona eu ensino tudo isso. Mas se você vivenciou essa experiência agora,
então eu já estou muito feliz. Então esse vídeo foi sobre programação, como você é programável. E as 3 opções que você tem. Você pode passar a se programar, né? Você pode passar a tomar essa programação nas suas mãos. Tem TFT, tem FT, tem todas as terapias psicossensoriais, né? Tem hipnose, né? Que eu trabalho com hipnose, eu uso hipnose, mas existe esse outro passo além, que é você se desprogramar. Você passar a buscar. E você vai ver que se você disser sim o suficiente, você vai perceber que começa a surgir algo diferente dentro de você. E esse diferente é o que está além de qualquer programação. Né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido útil de alguma forma, eu espero que tenha lhe ajudado de alguma forma. Dê um like aqui embaixo se você gostou, se inscreva no canal se você já não estiver inscrito e, se você quiser aprender mais, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link, clique lá e você vai ter acesso a muito mais. Mas antes de você fazer qualquer outra coisa, dê um like e deixe o seu comentário na seção de comentários abaixo desse vídeo. Eu adoraria saber qual é a sua opinião, né? Você enxergou, você entendeu como nós somos programados? Foi o que você achou da experiência de Benjamin Libet? O que é que você acha dessa noção de livre-arbítrio que nós temos? E qual que você acha que é o seu caminho? Né? Porque a verdade, a pergunta é essa: qual é o seu caminho? Você gostaria de tomar essa programação, passar a ser o programador da sua vida? Você gostaria de, não, essa programação que eu tenho está maravilhosa, então me deixe quieto. Ou você gostaria de ir além de qualquer programação, né? E beyond programming. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Paulo César, sempre um prazer conversar com você.